Olá, nessa série de vídeos nós estamos tratando do assunto atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a aterosclerose. A gente vai falar dos detalhes, das demandas, das precauções, dos cuidados que é preciso ter nesse atendimento, dos critérios e dos protocolos necessários para um atendimento seguro, um atendimento confortável para o paciente. Essas informações são fundamentais para os dentistas que vão fazer esse atendimento e também são fundamentais para os responsáveis da contratação, às vezes é o próprio paciente, enfim. É preciso divulgar essas informações. A aterosclerose é a redução do calibre das artérias por placa de colesterol. E aquilo ali dificulta, esse paciente, da mesma forma que o endocardite bacteriana, né? Ele não pode ver na corrente sanguínea dele uma bactéria, contaminação, né? Pela bactéria da cavidade bucal. Então, a antibiótico terapia, nesse caso, ele tem que ser exagerado. O problema é que essa aterosclerose, muitas vezes, ela é subdiagnosticada. Né? Pra você ter uma ideia, o dentista ajuda no diagnóstico. Existe uma radiografia, todo mundo já viu, a radiografia panorâmica, e ela, com uma certa dificuldade, você consegue ver a bifurcação da carótida nessa radiografia. E um dos primeiros lugares que começa a acumular essas placas, a calcificar, e isso aparece na radiografia, é a bifurcação dessa carótida. Um pouco de treinamento você consegue ver. E ali, muitas vezes, o dentista, quando tem uma radiografia panorâmica, ele consegue ajudar claro que ele não vai propor nenhum tratamento, mas ele vai fazer um encaminhamento. Falou, ó, você tem aqui uma calcificação na bifurcação da carótida, isso sugere, tem alguns casos, um caso de aterosclerose na família, bom, encaminha ele para o atendimento. Então, é uma calcificação, é um acúmulo de placa na bifurcação da carótida que dá para ser visto na radiografia panorâmica. Um pouquinho de treinamento a gente consegue. Repetindo, então, não pode de forma nenhuma acontecer a contaminação da corrente sanguínea desse paciente por bactérias comuns ao meio bucal. O antibiótico aí, ele tem que ser antes, ele tem que ser depois, a menos que a intervenção que você for fazer é muito simples, vai ser muito simples, não vai ter sangramento nenhum. Sem certeza? Não, então dê o antibiótico, se você não tem certeza que não vai sangrar. Então é necessário, né, essa pesquisa minuciosa dessas peculiaridades daquele mal, daquele paciente e dos procedimentos que você pretende fazer. O que você pretende fazer? Atendimento muito invasivo, para você ter uma ideia, esse paciente a gente indica até o atendimento hospitalar, dependendo da invasibilidade daquilo que você pretende fazer. Então, feita essa pesquisa minuciosa, né, uma anamnese, um exame físico, e aí você medindo todos os pesos, né, na balança de risco da administração do gerenciamento do risco, você estabelece o seu plano de tratamento, sempre focado, claro, na prevenção diária, que tem que dar instrução para o paciente, e na prevenção periódica. Quanto mais esse paciente é fundamental que faça avaliação periódica de 3 em 3 meses. Ele não pode ter inflamação gengival instalada, né? E a gente sabe que essa prevenção periódica, né, de 3 em 3 meses principalmente, a gente consegue resolver esse problema da inflamação gengival de uma maneira muito boa, muito importante. Então, já falamos da terapia antibiótica antes e depois, né? Já falamos também do atendimento hospitalar. É um paciente que é possível e muitas vezes indicado fazer esse atendimento dele no hospital, dependendo, obviamente, do que você pretende fazer. Bom, se no consultório, se você vai fazer atendimento nesse consultório, claro, você não vai fazer nenhuma coisa muito cruenta, muito invasiva, mas o atendimento ele tem que ser bem planejado e bem rápido. A gente sempre falou, né, durante essa série de vídeos aqui sobre a consulta, né, planejada, a consulta rápida, a consulta produtiva. É muito importante, na minha opinião, trabalhar a 4 mãos. Né? Você não pode, por exemplo, você está fazendo um preparo cavitário
e finalizo o seu preparo cavitário. Não, agora eu vou moldar, eu vou lá na geladeira. Não pode buscar o material de moldagem, não. A hora que você viu que você finalizou, se possível, a secretária THD ou ACD, né, ela já começa a manipular para você, para ganhar. Você vai ganhar ali segundos, você vai ganhar ali minutos, e isso vai, no final da consulta, vai gerar uns 5 minutos, que vai te economizar muita intercorrência. Então, tudo que você puder fazer para organizar, né, até mesmo a troca da broca. Quem troca a broca, entendeu? É a TSB, a sua assistente, né? Quem faz isso tudo, isso vai fazer você ganhar 1 minuto aqui, 1 minuto ali, então, e no final, esses 5, 10 minutos que você ganhou vão fazer muita diferença. Anestésico. No anestésico para esse tipo de paciente, a gente indica um anestésico sem vasoconstritor. E vale aquela máxima, né, que eu sempre falo, no máximo 2 tubetes. Ah, mas e se eu precisar de mais tubete? Vamos fazer uma programação bacana, né? Se você achar que você precisa de mais de 2 tubetes, muito provavelmente você está querendo fazer um procedimento muito cruento, né? Muito invasivo. Então, pensa melhor nisso, a forma de planejar isso melhor, de repente até mesmo no hospital. Resumindo, então, esse paciente, ele apresenta sim um pouquinho de dificuldade no atendimento, mas o principal é que ele apresenta um grande risco da intercorrência durante os procedimentos, no transoperatório, né? Então é um paciente que esse planejamento, esse estudo aí é fundamental que seja feito de uma maneira bem detalhada. Bom, quando o paciente ele tem esse diagnóstico da aterosclerose, ele recebe uma série de informações do médico, né, de qual que é o comportamento que ele deve ter dali para frente. E as informações, essas que eu comentei aqui nesse vídeo, né, as informações odontológicas, elas são fundamentais e de responsabilidade do dentista. Então, essas informações principalmente pertinentes à prevenção diária, prevenção periódica, as visitas, né, feitas ao consultório, elas são fundamentalmente nesse tipo de paciente. Todo paciente é importante, nesse um pouquinho mais. Nesse vídeo, a gente falou sobre os detalhes do atendimento do paciente acometido por aterosclerose.